Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ingrid, eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E hoje eu não tô sozinha. Hoje eu tô com a doutora Karina Henriques e a doutora Joyce Mendonça para a gente fazer um bate-papo sobre a profissão auxiliar veterinário. Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para vocês, não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Para iniciar esse podcast, né, essa conversa, esse bate-papo com elas, eu vou pedir para elas se apresentarem, né? Karina, tudo bem com você? Oi, Ingrid. Oi, Joyce. Tudo bem? Oi. Se apresenta um pouquinho para a nossa audiência, né? Fala sobre sua jornada, né, na medicina veterinária, para a audiência também da Joyce estar conhecendo você. Então, como a Ingrid falou, né, meu nome é Karina Henriques, eu sou médica veterinária. Eu formei em 2015, né, na UFMG, aqui em Belo Horizonte. Atualmente, né, eu sou endocrinologista, professora e responsável técnica da Rede Formar, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a Rede Formar, e também sou aluna de mestrado de farmacologia e fisiologia, também na UFMG, e faço parte do corpo científico, né, de farmacologia e de fisiologia. E, como eu disse, né, eu sou responsável técnica da Rede Formar, que é uma escola que oferece curso de auxiliar de veterinário, não só aqui em Contagem, mas também em Belo Horizonte, em Sete Lagoas e em Lavras. A gente é não só registrado, mas a gente também é homologado no Conselho Regional de Medicina Veterinária, que isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais lá na frente também. Esse é o resumo, senão empolgo. E agora, Joyce, se apresenta para a gente, né? Conta para a gente como foi sua jornada, né? Até ser médica veterinária e hoje como que é a jornada com sua clínica, né? Sua vivência na área. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joyce. Eu sou veterinária formada. Em 2009 eu formei e aí fiz alguns cursos, né, de pós-graduação aí. Sou pós-graduada na área de clínica e cirurgia geral em pequenos animais. Trabalho hoje especificamente com cães e gatos. E a necessidade da VetPet veio de acordo com uma demanda mesmo de mercado, né? Eu vi muito crescimento, uma evolução muito grande aí na área de pets, né? Na veterinária durante esses 14 anos. E eu sou filha de veterinário, meu pai trabalha na área, então a gente foi crescendo e buscando melhorar a cada dia aí, né, esse atendimento, porque a gente via que existia da parte dos tutores, né, dos nossos clientes, uma exigência por um atendimento de qualidade, né, por exames, né, por uma pesquisa melhor para chegar num diagnóstico, a falta, por exemplo, de veterinários, né, de plantonistas na área e da internação, principalmente, para que ocorresse realmente uma internação onde o animal fosse assistido 24 horas, né? Então, a VetPet, ela surgiu de acordo com essa demanda mesmo. Era um sonho, lógico, né, que a gente foi buscando. Hoje a gente tem 3 unidades, a de Lavras, que é a principal, que é um hospital hoje, a gente tem em Divinópolis e temos uma em São João del Rei. Todas as 3, né, em Minas, mas a nossa vontade aí é melhorar a cada dia nesse atendimento de excelência aí, né, de acordo com a necessidade do público. É isso. Ah, ótimo, legal. E assim, para continuar, né, Karina, conta pra gente, pra nossa audiência, né, o que faz um auxiliar veterinário? O que é essa profissão de auxiliar de veterinário? Então, o que é o auxiliar, né, de veterinário? Porque ainda tem muita gente que tem dúvida, tem muito veterinário que tem dúvida, né? Porque se a gente for pensar, é uma profissão relativamente nova, né? É uma profissão que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele liberou uma resolução
né, falando sobre o auxiliar de veterinário, dando orientações para a gente, só em 2019. Então, se a gente for olhar, foi meio que, né, entre aspas, levado a sério mesmo, tem o quê? 4 anos, 5 anos, né? Então, é uma profissão mais recente. O que ele faz, né? O próprio nome meio que já fala, ele auxilia o veterinário. Igual a Joyce comentou, né, que quando ela abriu a clínica, ela buscou oferecer um serviço de maior qualidade, né, prestar um serviço de maior qualidade, não só para os animais, para os pacientes, mas também para os tutores, né? O auxiliar de veterinário, ele surgiu com essa finalidade, da gente conseguir, né, da gente como veterinário, a gente conseguir oferecer um trabalho melhor. Porque ele participa, por exemplo, do primeiro atendimento, né? Então, por exemplo, ele participa da questão de pesar o animal, preenchimento de fichas do paciente, avaliação dos parâmetros vitais, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória. Ele já tem uma capacitação para entender se aquele paciente que acabou de chegar numa clínica é um paciente de emergência, é um paciente de urgência, orientar, né? Porque às vezes não precisa, por exemplo, da Joyce interromper um procedimento que ela está fazendo para orientar um cliente que acabou de chegar na clínica. O auxiliar ele consegue, né, orientar sobre como que vai funcionar o procedimento, questão de valores. Ele participa também da internação, então ele é capacitado, né, a aplicar os medicamentos que o veterinário prescreve, deixando isso bem claro, né? O veterinário deixa o prontuário, prescreve as medicações, o auxiliar de veterinário. Ele tem a capacitação de entender o que o veterinário passou de medicações, aplicar os medicamentos, coletar as amostras de laboratório, né? Cirurgias. Ele não pode fazer cirurgia, mas ele participa de quê? De instrumentação, limpar os instrumentos, esterilizar os instrumentos, preparar o paciente, o pré-operatório, né? O pós-operatório, controlar o retorno. Então, assim, ele faz, basicamente, né, tudo que o veterinário precisa que ele faça dentro de uma clínica veterinária. Então, ele tem uma gama de funções que, se a gente for falar aqui, uma por uma, vai durar umas 2 horas, né, de tanta coisa que o auxiliar faz. Só que, né, não sei se vocês observaram que eu falei muito assim, que ele tem a capacitação, mas depende de onde que ele estudou, onde ele buscou ter o conhecimento, né? Porque a gente tem várias escolas, a gente tem vários cursos de auxiliar, mas não quer dizer que todo auxiliar de veterinário ele está capacitado, né, a aprender, capacitado a fazer tudo isso. Não quer dizer que ele aprenda tudo isso. É muito importante, né, que ele venha de uma instituição que ela tenha homologação no CRMV. O que é a homologação? Que eu comentei no comecinho e falei que eu ia explicar. É quando uma escola de auxiliar de veterinário, ela é diferente de cadastro no CRMV, de registro, tá? É quando essa escola, ela tem um cronograma, ela tem um material didático, ela tem toda a sua conduta educacional de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, ela segue o que o conselho pede para ela seguir. Então, ela segue tudo isso que eu falei. Então, tudo isso que eu falei para vocês, de coleta de exames, aplicação de medicamento, parâmetro, ficha, cirurgia, primeiros socorros, ajudar no protocolo de vacinação, desde que essa escola seja homologada. Que aí dá para a gente falar que realmente aprende, né? Não é qualquer, assim, é só eu fazer um cursinho aí, sei lá, de um mês que eu vou ser capacitado? Não. Você tem que, né, ter estudado numa instituição para você se tornar um auxiliar de veterinário que saiba fazer tudo que a clínica vai te exigir que você saiba, né? Porque, com certeza, por exemplo, a Joyce não vai querer contratar um auxiliar que não saiba fazer as coisas que ela precisa, né? Que ela, por exemplo, ela precisa de... o meu intuito aqui é ter um auxiliar que me ajuda na internação. Então, não faz sentido ela buscar um auxiliar que não tenha capacitação de coletar exames, de primeiros socorros, de alguma coisa. Porque imagina só, a Joyce contrata um auxiliar, né? Para ela ficar mais tranquila. Esse auxiliar vai ficar na internação. Mas aí ele fica ligando para ela 24 horas. Tipo assim, Joyce, como é que eu aplico esse medicamento? Joyce, está dando convulsão, o que eu faço?
Não faz sentido. Ela contratou ele para ele ajudar ela, auxiliar ela. Mas se ela tiver que fazer, ela mesma faz, entendeu? Então, assim, o auxiliar de veterinário, ele faz muita coisa, desde que ele seja capacitado, desde que ele tenha tido um bom treinamento, para ele fazer esse tanto de coisa que ele pode fazer, né, que o conselho autoriza ele a fazer. Karina, muito importante também é o fato de que a gente tem que levar isso para uma realidade, para as pessoas entenderem a importância dessa profissão. Um hospital humano não sobrevive sem os enfermeiros. O que acontece? Para a gente colocar, abrir bem o leque, assim, para as pessoas entenderem. O veterinário, ele tem que ter um tempo disponível para ele fazer um atendimento de qualidade, para que ele possa, através, né, dos exames de sangue, através de exames de imagem, através da gama de coisas que a gente tem hoje, o veterinário ele tem que se especializar nas áreas de atuação, né, para que se tenha um diagnóstico bem feito, mas ele precisa de um atendimento de qualidade. Para você ter um atendimento de qualidade, você tem que ter um tempo, você tem que ter uma linha de raciocínio, para você obter informações, para você direcionar aquele paciente para os exames, para você fechar o diagnóstico. Se você trabalha num lugar e que você tem que fazer várias funções, automaticamente o seu atendimento ele vai necessitar ser um pouco mais rápido. Sim. Então, por exemplo, às vezes você tem que deixar entre uma consulta e outra, na parte de clínica, você tem que ir na internação para fazer uma medicação, uma aferição de algum parâmetro, entendeu? E aí você dá uma desviada da clínica, sabe? E isso faz com que cada dia mais cresça essa necessidade dessa profissão, do auxiliar de veterinário, porque o veterinário ele tem que estar tranquilo para fazer o próximo atendimento, ele tem que estar confiante de que quem está ali executando as outras tarefas com os outros pacientes seja capacitado suficiente para estar fazendo. E isso tudo traz um benefício muito grande, que é a qualidade realmente do serviço. Sim. Um excelente atendimento de um clínico geral, por exemplo, que faz lá um diagnóstico muito bem feito, ele não vai a lugar nenhum se ele não tiver uma execução da prescrição adequada. Eu posso internar um paciente e na internação ele não receber os cuidados, as medicações nos horários certos, e isso vai afetar na qualidade do serviço de todo mundo, né? Não adianta o clínico fazer um diagnóstico e não ter uma sequência boa, entendeu? O mesmo em casa, o tutor que vai tratar o paciente em casa, ele tem que seguir as orientações. E quanto mais esse tutor seguir, quanto mais o auxiliar de veterinário conseguir executar da melhor forma a prescrição, melhor vai ser para o paciente. Sim. Isso que você falou, eu me lembrei aqui de quando eu formei em 2015, né? Eu formei e a escola... A gente começou a ter o curso de auxiliar, mas ainda os meninos não tinham formado. Então, eu trabalhava, né, assim que a gente forma, eu fui para um plantão e eu ficava no domingo sozinha na clínica. Então, não tinha ninguém para me ajudar. E é muito, assim, igual, exatamente isso que você fala, você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça do sufoco que passava. Por quê? Às vezes chegavam 2 pacientes na mesma hora, aí eu atendia um paciente, era internação. O que eu fazia? Preenchia as fichas, recebia o pagamento, né, daquele paciente, preenchia a ficha para liberar o dono do animal, colocava o animal na internação, mas ainda não fazia a prescrição, não colocava no soro,
não medicava porque tinha outro paciente na recepção me esperando. Aí eu tinha que ir lá no outro paciente, fazer o que tinha que fazer naquele paciente, para liberar, para só depois eu conseguir cuidar da internação, conseguir focar no que eu ia prescrever, o que eu ia fazer. E nisso tudo, rezando para a campainha não toque até eu colocar no soro, eu coletar os exames e coletar o exame sozinho, sem contenção direito. Então, assim... Não é fácil. Não é. Depois que os meninos começaram a fazer estágio, aí eu falei assim, gente, como que os veterinários a gente trabalhava sozinho, não dá. Às vezes até pede a ajuda do tutor, né? Pedia, mas o tutor não sabe segurar direito, ele tem dó, ele desmaia, ele solta o bicho te morde. Aí quando eu comecei a levar os meninos para fazer estágio comigo, aí facilitou demais, porque enquanto eu estava atendendo o segundo paciente, os meninos estavam na internação já adiantando, colocando um soro para mim, né? Fazendo a manutenção mesmo, porque igual você falou, não adianta internar e deixar o bicho na internação sozinho, né? Eu vou lá só na hora de medicar, porque eu estou fazendo consulta, estou fazendo cirurgia. Se eu tenho um auxiliar para ficar lá, ele senta lá, ele fica por conta da internação e eu fico tranquila para fazer receita, para ler os exames, para entender os exames. Quando não tem, aí o veterinário tem que interpretar exame, fazer consulta, fazer isso, fazer receita, olhar o bichinho. Fazer a parte do secretário, fazer a parte da pastinha, fazer a parte do auxiliar, fazer tudo. É muito. Essa era uma rotina há pouco tempo que a gente vivia, entendeu? Uhum. Tipo, então, em 2015 estava caótico. Eu ainda vivo ainda, sabe? Assim, hoje a gente consegue, na VetPet, né? A gente hoje tem mais veterinários. Então, hoje, na de Lavras, por exemplo, nós somos 10 veterinários. Uhum. E a gente consegue colocar mais de um por turno, né? Já facilita. Mas, mesmo assim, por exemplo, numa emergência, né, em alguma situação, a exigência de que os veterinários se dirijam para aquele atendimento e deixe a internação ou deixe, né, um próximo atendimento, ela existe. Sim. Então, com os auxiliares, né, que é a parte, vamos dizer, de enfermaria mesmo, isso facilita muito a nossa vida, traz uma qualidade de serviço muito grande, né? E se ele for capacitado, a gente fica até tranquilo. Tipo assim, não, ele fica tá lá, então tá bom. E realmente, assim, a internação, os parâmetros vão ser avaliados com uma frequência muito mais alta. Você pode colocar para avaliar a cada tanto tempo que isso vai acontecer, entendeu? Hora que aconteceu, por exemplo, minutos que aconteceu alguma coisa. Às vezes você está no atendimento, o animal que está internado apresentou uma diarreia, um vômito, e aí você vai saber isso por câmera, entendeu? E com os auxiliares, não, eles estão ali, eles estão prestando aquele serviço, eles vão anotar, eles vão limpar no momento, eles vão ver como que foi, o que aconteceu, tudo. Isso é muito importante. Muito e eu acho que, Karina, é importante você trazer também para a nossa audiência agora a questão da atuação do auxiliar de veterinário. Em quais locais um auxiliar de veterinário ele pode estar atuando, né? Que às vezes a gente fica pensando assim, somente em clínicas eu posso atuar? Ou será que fora ele também consegue fazer essa atuação? Então, o auxiliar de veterinário, ele pode atuar em locais que tem um veterinário, né? Os principais locais que tem um veterinário. Então, por exemplo, né? É claro que a maioria que busca fazer auxiliar está mais focado em clínica, né? Clínica não só, né? É importante frisar, não só de cães e gatos. A gente tem alunos que estão alocados em clínicas de animais de grande porte, né? Então, bovinos, equinos. A gente tem alunos que estão em clínicas de silvestres, né? Que trabalham com veterinários que lidam com silvestres. O auxiliar de veterinário, ele pode atuar também, por exemplo, em zoológicos, esses centros de reabilitação, por exemplo, no IBAMA, né? Que eles fazem a reabilitação
de alguns animais que foram retirados do cativeiro, ele pode fazer essa atuação com esse trabalho, né, de enfermagem, de cuidados com esses pacientes. A gente tem alunos que trabalham com granjas, né, de avicultura, então mexe com questão de aves de corte, né, lá em Pará de Minas, lá longe. Então, assim, todo local que a gente tem que é uma atuação do veterinário, também pode ser uma atuação do auxiliar. E a gente tem, né, alunos que eles abriram o seu próprio negócio. Então, são alunos que abriram um pet shop, né, com banhosa, porque com o conhecimento dele, ele consegue ter um pet shop que orienta melhor sobre as rações que ele vende, sobre os produtos que ele vende, porque a gente tem esse problema, né, de ter alguém da casa de ração que quer fazer o serviço do veterinário e orienta um monte de coisa errada e depois leva para o veterinário tentar fazer um milagre de resolver, né? Então, assim, se pelo menos a pessoa ela for um auxiliar, ela vai fazer uma orientação correta, né, do que é para fazer. Então, a gente tem esses alunos que procuraram, não para trabalhar numa clínica, mas para trabalhar para si próprio, porque quer abrir um hotel, né? Ele quer abrir um hotelzinho, ele quer abrir uma creche, ele quer entender um pouco melhor no cuidado para esse animal não ficar lá, assim, totalmente só para brincar, porque se você abre um hotel, uma creche, você está responsável por aquele animal durante todo o tempo que ele está lá com você. Né? Você sendo um auxiliar de veterinário, você já vai ter uma noção muito boa, um conhecimento muito bom, desde que seja como escola homologada, né? Sobre primeiros socorros, sobre orientação, sobre o que pode, o que não pode fazer, porque tem essas questões ainda do conhecimento. Então, assim, a área de atuação do auxiliar de veterinário é uma área muito ampla, não é uma área que se restringe a somente trabalhar em clínicas veterinárias. É claro que a maioria busca isso. Eu quero trabalhar com clínica. Né? A maioria, de fato, você abre uma turma, né? A gente abriu uma turma na semana passada, no sábado, praticamente 100%. Eu quero trabalhar numa clínica. Meu foco é clínica. Né? Mas a gente tem os alunos que já trilham caminhos aí diferentes. E a gente tem também questões de concursos públicos. Né? A gente já tem 2 alunas que foram concursadas, que elas trabalham no hospital da UFMG. Então, elas são concursadas públicas. E eu achei muito legal, né, de já ter concurso público para auxiliar de veterinário, e elas estão lá trabalhando no hospital da UFMG. E assim, meninas, para vocês, qual o impacto que o auxiliar veterinário trouxe para a medicina veterinária? Vocês conseguem me dizer? Eu acho que é justamente essa qualidade mesmo, sabe? Essa qualidade técnica mesmo, é uma qualidade da prática ali, que faz muita diferença. Você saber fazer um acesso bem feito, sabe? Que vai durar ali o período que precise durar. Você fazer uma medicação, você fazer uma aferição de parâmetros que são vitais, importantes. Isso tudo é qualidade. Para mim, é qualidade e tranquilidade para o veterinário estar executando outras tarefas, né? Importantes também, tanto quanto do auxiliar, mas com tranquilidade, né? Com confiança de que o paciente que ele atendeu anteriormente está sendo bem assistido. Ótimo. Do meu ponto de vista, né, são 2. Do ponto de vista veterinário, né, como eu disse, quando eu comecei, eu atuava na clínica como plantonista, depois eu fiz uma pós em cirurgia. E na clínica, é exatamente o que a Joyce falou. Eu vivi essa transição do antes do auxiliar e o pós, e a diferença, assim, é gritante, não só de qualidade de atendimento do cliente, que é o proprietário do animal e da saúde mental do veterinário, né? Que você conseguia fazer um serviço bem feito, você conseguia dar atenção isolado para cada um, e você conseguia comer, porque às vezes não dava nem para comer, porque você tinha que fazer receita, fazer isso, fazer aquilo. Quando você via, já dava 5 horas, era hora de visita de alguém, e você não comeu, e era meio caótico, né?
E depois, quando eu comecei a fazer só o atendimento volante, que eu vou na casa do cliente ou eu vou em uma clínica, também me ajuda muito, porque aí vai um auxiliar de veterinário, né? Vai me ajudando enquanto eu vou conversando com o proprietário, ele vai coletando os parâmetros, né? Facilita o atendimento. E um lado, né, professora, né, que é o meu lado de treinar esses meninos, para esses meninos serem auxiliar de veterinário, é algo, assim, muito gratificante, né, porque você vê os meninos chegando novinho, né, a maioria agora a gente está tendo os meninos de 16, 17 anos, que estão querendo descobrir o mundo da veterinária, que eu acho isso muito importante, né, esse papel que quase ninguém não fala, né, que muita gente, às vezes, desvaloriza a profissão do médico veterinário, e os meninos que fazem auxiliar, eles já veem como que é a vida do veterinário, começa a valorizar, começa a entender, né, como é que funciona a clínica, começa a entender, por exemplo, do porquê que o veterinário não atende todo mundo de graça, né? Então, isso é uma coisa que quase não é falado, mas que é algo que acaba que a gente da escola instrui os alunos, e isso vai impactando muito lá na frente, que a gente já tem pessoas que estão sendo capacitadas não a serem somente veterinárias, mas elas entenderem a importância do papel do veterinário para a sociedade. Vou dar um exemplo, tá? Segunda-feira formou uma turma nossa e eles fizeram um trabalho em que eu passei para eles as áreas da veterinária. Porque da mesma forma que muita gente acha que o auxiliar de veterinário ele fica só em clínica, tem muita gente que acha que o veterinário só cuida de cachorro e de gato, né? Ou de cavalo. Então, uma coisa que uma aluna me disse, que eu fiquei assim, gente, realmente, né? É muito lindo, é muito importante que as pessoas aprendam. Ela falou assim, professora, eu não sabia o tanto que o veterinário era importante para a sociedade, tanto que o veterinário era importante não só para a vida animal, mas também importante para a saúde humana, né? Porque a gente lida com zoonoses, com alimentos, com um monte de coisa, e com a saúde do ambiente, e um tanto de gente não imagina isso, nem sequer imagina isso. Então, nesse projeto aí, né, de treinar esses meninos, de mostrar, né, para os meninos, é claro que eu tenho aluno que é mais velho que eu, mas eu falo meus meninos, né, de treinar os meninos, é muito bom, porque mostra para eles que o veterinário não vai estar lá só cuidando do cachorro, o veterinário está num monte de lugar, e eles também podem estar num monte de lugar, né, e isso contribui, no geral, o conhecimento, ele contribui, no geral, com tudo, né? Com o ambiente, com a saúde humana, com a saúde dos animais, porque esses alunos se tornam proprietários melhores, né, de animais que a gente vê na clínica, né, Joyce, que a maioria dos pacientes que chegou num estado, não era porque a pessoa não era uma boa tutora, mas é porque ela não tinha conhecimento, ela não sabia, ela não fazia nem ideia. Então, assim, acaba que a gente educa esses meninos, eles se tornam auxiliares, eles respeitam mais a área da veterinária, passa isso para os parentes também, para os familiares, cuidam melhor dos animais, menos animais ficam doentes. Então, assim, é uma cascata que vai muito além da sala de aula e muito além da clínica. Então, assim, essa é a minha visão do auxiliar de veterinário atualmente, que cada vez fica mais ampla, e quanto mais eu converso com os meninos, mais vai ampliando ainda. Isso mesmo. Conhecimento gera conhecimento, né? E assim, meninas, hoje vocês vão saber, né, me falar melhor sobre isso, mas eu vejo que o mercado pet, assim, cresceu demais, né? Porque hoje o pet é nossa família, então, assim, não é só mais um animalzinho de estimação. Vocês conseguem falar para mim sobre esse crescimento, né? Sobre como cresceu o mercado pet? Eu sinto na pele, assim, todos os dias eu vejo o quanto eu evoluí junto. Eu falo mas é o mercado, né? A minha área. Hoje, na VetPet de Lavras, a gente tem até aparelho de tomografia computadorizado. Então, quando eu me formei, se você for ver, né, quase 15 anos, nem é tão longe assim, mas 15 anos atrás, a gente não fazia exame laboratorial, exame de sangue, praticamente.
Então, o diagnóstico, ele era, no vulgo, né, diagnóstico porteira, porque a gente acertava ou a gente errava, né, o diagnóstico. O tratamento era passado de acordo com o que a gente achava que poderia ser. Hoje não. Hoje a gente tem na clínica aparelho de ecocardiograma, de eletro, de ultrassons de última geração, raio-x, tomografia computadorizada, que para mim, assim, era uma coisa que eu jamais faria. Hoje eu sou uma das responsáveis por manusear o equipamento aí, então a gente faz cursos, a gente vai, né, melhorando a cada dia as nossas áreas aí de atuação. E laboratório, hoje a gente tem laboratório interno dentro da clínica, funcionando 24 horas por dia. Eu consigo um hemograma com 2 minutos. Eu coloco sangue na máquina e ela me dá um hemograma completo em 2 minutos. Uhum. Então, assim, antes eu demorava 2 dias para pegar um exame de sangue, eu tinha que levar no laboratório, pedir, pelo amor de Deus, para fazer no laboratório humano um exame de cachorro. Depois não, com o tempo foi melhorando, os laboratórios também foram melhorando aí nesse sentido, mas hoje eu tenho dentro da clínica um laboratório. Então, o que realmente vai melhorar é a qualidade com que esse atendimento, com que esse paciente internado, por exemplo, seja assistido aqui dentro. Então, eu acho que hoje a área de auxiliar de veterinário é muito importante e está fazendo falta, sabe? Porque a gente não tem mais aquele negócio só de preço, sabe? Quanto que é? Não. Hoje existe o valor, é diferente de preço. Existe um serviço que você vai oferecer de qualidade, com pessoas qualificadas o suficiente ali para estar fazendo aquele atendimento. Então, isso tudo é valorização da profissão, é valorização pessoal, porque você trabalha tranquilo, você trabalha consciente, né? Você tem tempo para aprender mais outras coisas, ou fazer um melhor atendimento, mais demorado, quando você tem um auxiliar, né? Então, é o braço direito, é o lado direito inteiro do corpo ali, né? Vamos dizer assim. Assim, do meu ponto de vista, tem essa questão, né, que a Joyce falou, que realmente a qualidade do serviço, assim, claro que a gente tem um proprietário e outro que quer preço, né? Ele quer um negócio que seja barato, não quer fazer exame, não quer fazer nada, ele quer que você resolve olhando e, enfim, né? Mas a gente tem essa mudança muito grande, né? Eu formei um pouco depois da Joyce e eu já percebi que de 2015 para 2023 mudou bastante. Então, assim, a maioria que chega, ela... É claro que o dinheiro faz diferença, mas a maioria prefere que você seja um veterinário que vá cuidar, de fato, desse animal. Então, por exemplo, como atualmente eu faço mais atendimento volante, né? Eu vou na casa da pessoa, eu percebo que elas ficam tão felizes quando eu vou. Aí, às vezes, eu levo um petisquinho, se é um animal com suspeita de diabetes, né? Um petisquinho para um animal diabético, e eu converso com o animal e tiro foto para pôr na ficha, e mostro a foto para ver se ele gostou da foto que eu postei, né? Questões de que a consulta dura mais tempo, né? Porque é uma consulta mais detalhada. Então, assim, os clientes eles estão buscando isso, um atendimento que seja mais detalhado, porque quando eu formei em 2015, né, antes de formar, eu fazia estágios e eu via, às vezes, o veterinário fazendo uma consulta com 10 minutos. E eu ficava assim, gente, 10 minutos não deu tempo dele, né, mexer com o paciente. Então, assim, aí chega na casa do cliente, né, se atende bem o paciente com qualidade, dá uma atenção, avaliou. É porque ele está com, sei lá, tá com a patinha machucada, mas ele vê que você
olhou o animal todo, que você teve uma individualidade do atendimento, né? E isso antigamente não tinha muito. Antes era mais, eu quero só que você me passe um remédio para melhorar isso aqui. Agora não, eu quero que você cuida desse cachorro, desse gato, porque ele é meu filho, né? Eu quero que você cuide bem, bem dele. E um outro cenário que mudou, além desse da qualidade, que é nítido, né? Que os proprietários, eles exigem que os animais sejam bem cuidados, sejam bem tratados. A gente teve um aumento também da quantidade de serviços que são prestados. Por exemplo, né? Falei que a minha área de atuação é endocrinologia, então antes não tinha tantas especializações. Agora a gente já tem especializações que na veterinária não tinha, né? A gente tem dermatologista, oftalmologista, oncologista, né? A gente tem as especializações, a gente tem outros tipos de mercado, a gente tem mercado que é só para alimentação natural para os animais, coisa que antes não tinha. Né? Então, a gente já tem empresas que formulam dietas para os cães e para os gatos, por exemplo, entrega na sua casa com a marmitinha, igual de gente fitness que entrega a marmitinha. Então, tem as marmitinhas para os cães e para os gatos, assim, ó, bonitinho, né? A gente tem um mercado pet de estética que também subiu muito, né? As pessoas não querem só que o cachorro tome um banho, elas querem que o cachorro delas tome banho com o melhor shampoo, que deixa o cabelo mais macio, que não embola, que fique mais branco. Então, assim, a gente teve essa mudança do mercado pet, não só do proprietário de querer um atendimento, um serviço de qualidade, né? Mesmo que isso saia mais caro, mas eu quero que seja uma coisa bem feita, e também dos ramos do mercado pet, que a gente vê que tem um monte de ramos. E só para finalizar, porque eu empolgo, né? Em 2020, quando a gente teve uma crise, um monte de portas fecharam de um monte de mercado, e o mercado pet foi um mercado que lucrou, enquanto que o mundo todo estava em crise, o mercado pet ainda teve uma ascensão, então é um dos mercados que mais sobem, e atualmente o Brasil é o segundo país, a gente era o terceiro, né? Agora a gente é o segundo país que mais gasta com o mercado pet, a gente gasta muita grana com cachorro e com gato, não só clínicas aqui, tá? Que vem aquilo que a Ingrid comentou, que não é só clínica que o auxiliar atua. Então, assim, o mercado pet, ele não é só clínicas, ele é tudo que envolva os cães e o gato, os cães e gatos, né? E o brasileiro é o segundo país que mais, né, investe, que mais gasta com cães e com gatos, mas é importante que vocês saibam que eles não gastam à toa, né? Eu, por exemplo, sou uma consumidora do mercado pet, porque eu tenho 3 cachorros, né? Não vai achando que veterinário não gasta com o cachorro dele, não, que a gente gasta também, tá? Eu não sou uma consumidora, então, assim, não é só o que eu vou comprar para os meus cães. Eu quero o que isso vai me agregar, qual é o valor que isso vai trazer para eles, né? E qual é a qualidade que vai trazer. Então, assim, o mercado pet, ele está subindo, mas ele não está subindo só em quantidade, ele está subindo em necessidade de excelência. Então, a gente tem, né? Não sei muito em Lavras, a Joyce pode falar para a gente, mas pelo menos aqui em Contagem, BH, que a gente tem bastante clínicas e bastante pet shops, acaba que se você abre um pet shop, se você abre uma clínica, mas não tem uma qualidade de serviço, você foca só em preço, eu vou fazer mais barato. Eu vou fazer um banho tosa, por exemplo, e vou cobrar R$20, enquanto que o meu concorrente cobra 40. Você vai acabar fechando, porque os proprietários não querem um banho de R$20 com sabão ruim. Eles querem um banho de 40, que o animal sai cheiroso, com um laço maravilhoso, né? E com uma foto linda no Instagram. Isso que eles querem. Não sei se aí também em Lavras está assim, né? Que assim, pode até abrir, mas se você for abrir e não for ter excelência, não for dar qualidade, você não vai ficar no mercado, né? É verdade, é verdade. E a exigência do tutor na parte também do veterinário, ela é muito grande, porque hoje a facilidade que as pessoas têm de obter informações é muito grande. Então, eles exigem realmente, eles não chegam totalmente leigos mais. E a gente, com isso exige que a gente melhore a cada dia, que a gente não pode errar. Então,
Hoje aqui na VetPet, a gente tem uma área de atendimento, de pronto atendimento, que as pessoas chegam em qualquer horário, isso é 24 horas por dia, funciona todos os dias do ano. E tem o atendimento agendado, que você pode agendar com o veterinário de sua preferência ou com o especialista, né, da área que você esteja necessitando, que o seu cachorrinho esteja precisando, né, naquele momento. Então, hoje a gente trabalha, no mínimo, com 3 veterinários por turno na VetPet. E a exigência é muito alta mesmo. Em pet shops, em clínicas veterinárias, né, no atendimento da internação, que hoje as pessoas querem que o animal, tudo bem, é uma internação, ele está doente, ele precisa, mas ela quer que seja uma internação de qualidade, né, que o cãozinho dela, ou o gatinho que esteja ali naquela baia, que aquela baia seja super confortável, como se ele estivesse em casa. Sim. Então, somos sim um mercado em constante crescimento e ainda com muito mais coisa a ser introduzido, né? E acho que é uma área muito boa, principalmente essa daí de auxiliar. Eu acho que só veio mesmo, eu não vejo nenhum ponto negativo, nenhum. A não ser que, igual a Karina falou, seja uma formação ruim, tipo, de uma escola ruim, ou, né, que a pessoa não tenha a consciência da importância do serviço que ela vai prestar. Sim. Porque nós veterinários, a gente abdica de muitas coisas durante aí o dia, durante a vida, para fornecer realmente todo o nosso conhecimento para aquele paciente. Então, a gente se dedica muito, porque a gente sabe da importância que é. Então, é bem sucinto mesmo essa questão aí da importância, porque eu só vejo qualidades, e tomara que esteja em ascensão como está a veterinária, e que as pessoas que se ingressem sejam pessoas que tenham realmente uma consciência da importância dessa área aí de atuação. É o que a gente fala, né? Lidando com vidas, né? Isso. Sim. Com vidas não só do animal, mas do ser humano. Do animal. Do proprietário, do ser humano. Uma outra coisa, né, em questão aí dos auxiliares, que a Joyce falou, porque não é só ter o diploma, o papel que fala que é auxiliar. A pessoa tem que ter sido capacitada para de verdade saber o que fazer, como fazer para de fato ajudar o auxiliar, o veterinário, ter, né, na cabeça isso mesmo, que não é uma brincadeira, é uma responsabilidade muito grande se lidar com um animal que está doente, né? Por trás daquele animal tem uma família que está esperando aquele animal voltar, né? E ter uma outra consciência, não só o auxiliar, mas também uma coisa que eu falo bastante quando a gente fala nas lives, das clínicas. Por quê? Quando o auxiliar ele é formado por uma escola que é homologada, esse auxiliar ele tem um número de cadastro no CRMV. Então, assim, né, que é uma coisa que a gente também tem que começar a orientar as clínicas, porque muitas clínicas ainda não sabem disso, dessa diferença, né? Então, por exemplo, quando os nossos alunos formam, como que funciona o processo? A gente pega o certificado do aluno, que é emitido na escola, envia esse certificado para o CRMV vai colocar um selo no certificado, e o CRMV ainda vai emitir um documento, que é uma certidão, que é emitida lá no CRMV, não é a escola. E esse aluno vai ter um número, né? Então, esse número comprova que esse aluno, ele realmente estudou numa escola que estava comprometida não só em dar um papel, né, um certificado de que é auxiliar, mas que a escola estava comprometida em seguir todo o programa que o Conselho Federal exigiu. Então, isso é muito importante, né? Assim, ter um papel, um diploma, não é uma coisa difícil de ter hoje em dia com a internet.
né? Igual a Joyce falou, que está tendo muito acesso à informação. Então, tem um monte de coisas de auxiliar de veterinário. Só que você ter, além do papel que fala que você é auxiliar, você tem uma certidão emitida pelo órgão que regulamenta o veterinário, que regulamenta o auxiliar, que regulamenta tudo que envolve, né, aí, os animais em si, as clínicas, é totalmente diferente. Você realmente saber o que você tem que fazer, porque senão você chega lá achando que, né, dependendo da instituição, que o auxiliar faz o quê? Só segura o cachorro para o veterinário. Não, assim, é muita coisa que tem que saber fazer, porque senão é igual aquilo que a gente falou no começo, né? A Joyce contrata um auxiliar, mas que ele liga para ela toda hora. Toda hora ele pede para ela ajudar. E o papel do auxiliar não é esse, né? É claro que vai ter momentos que ele vai pedir ajuda do veterinário, uma orientação de como que a Joyce quer que faça, tudo mais, mas o intuito é que ele já saiba o que ele precisa, tem a base, uma base boa, mas isso é importante que ele venha de uma escola que esteja comprometido dele saber, não uma escola que esteja comprometida em dar um certificado. Você quer um certificado? Me paga, sei lá, tantos reais aqui que eu te mando no e-mail em PDF que você imprime, sabe? Então, assim, essa conscientização de quem quer fazer o auxiliar ou de quem já está fazendo, dá uma pesquisada na escola que está fazendo, né, para ver se não está fazendo à toa, e também das clínicas que vão captar esses meninos para trabalhar, para fazer estágio, porque uma coisa que a gente já viu, né, Ingrid, é que algumas clínicas, no processo de a gente fazer parcerias, algumas clínicas já receberam outras instituições, outros alunos, e falaram, não, a gente não gosta de auxiliar porque não ajuda a gente em nada. Aí você vai saber, foi de uma escola que não, assim, não procurou ensinar. Aí é todo um trabalho de falar, olha, a gente é diferente, os nossos alunos são diferentes, os nossos alunos, os veterinários adoram quando eles vão para lá, os veterinários captam. Então, assim, tirar essa imagem que algumas clínicas têm, porque elas tiveram contato com esses auxiliares que não foram capacitados da forma correta, e mostrar que tem todo um processo por trás, que não é toda instituição que vai formar um auxiliar, que vai ter, né, que vai agregar no mercado de trabalho, que vai, de fato, fazer diferença na vida do veterinário, da clínica, do pet shop, seja onde é que ele for trabalhar. É a conscientização mesmo, né? Tanto da pessoa que vai fazer o curso, de saber que ela não vai estar pagando por um certificado, porque pelo menos a nossa instituição ela não vende um certificado, a gente vende a capacitação. Então, para um aluno conseguir esse certificado, ele vai ter que ter aprovação, ele vai ter que fazer estágio, né? E tanto a conscientização dos locais, né, que contratam esses auxiliares, para estar pesquisando também de onde veio esse conhecimento, né? Eu acho que a questão é essa. E, assim, já entrando nesse assunto, para vocês, assim, qual que é a importância de um auxiliar um estudante de auxiliar de veterinário tá fazendo estágio? Vocês conseguem falar? Eu, no meu ponto de vista, os dois, na verdade, né, do auxiliar, da professora e da veterinária, né, quando um aluno ele faz o estágio, ele está no processo de adaptação, ele está no processo de entender como que funciona a clínica. Eu acho muito importante, porque muitos desses alunos, eles só foram em clínica para levar um cachorro, para levar um gato dele. Ele não sabe como é que é a rotina de uma clínica, ele não sabe como que funciona, de fato, dentro da clínica, né? Internação, cirurgia, como que funciona. Então, assim, antes dele ir para o mercado de trabalho, ele tendo o estágio, né? Ele já viu como que funciona uma clínica, ele já viu que não é 100% mais rosas, que tem dia que realmente tem um probleminha maior para resolver, tem um proprietário que às vezes gera um atrito, gera um conflito numa clínica, né? Ele já vê como que funciona. Porque na aula a gente explica, por exemplo, como que coleta os exames. Mas no estágio ele vê coletando os exames. Ele vê que tem cachorro que vai deixar tranquilo, tem cachorro que vai desmaiar, de mentira, mas vai. Ou cachorro que vai desmaiar de verdade, porque viu a agulha, porque tem cachorro que desmaia quando vê a agulha.
Então, assim, o estágio é muito importante para esse aluno ele ter contato com a vida do veterinário, com a vida que ele vai se inserir, né? Tanto para ele até o aprendizado técnico das coisas que ele vai fazer, mas eu acredito que bem mais além disso, dele ter um amadurecimento na cabeça dele de como que é o trabalho dele lá fora, que eu acho muito importante, porque são alunos que ainda estavam na sala de aula, ainda não viram como que é a clínica, e eles fazendo estágio, eles veem como que funciona, né? O quanto que o veterinário, o quanto que o auxiliar de veterinário, ele tem que se doar pro animal, pro paciente, né? E isso é uma visão que ele ainda não tem e que o estágio vai oferecer. Eu só fechando, assim, eu acho que qualquer área de atuação, qualquer, não é na veterinária, não, engenharia, qualquer coisa que você for fazer, a graduação, né, o curso em si, ele te mostra aonde você vai achar informações. Ele vai te direcionar para você achar as informações que você precisa. Ele vai te ensinar a estudar, mas ele não vai te ensinar a trabalhar. Na prática, você só vai executar uma tarefa bem feito a partir do momento que você fizer aquilo várias vezes. Um jogador de futebol, ele trabalha, ele tem o treino lá, técnico dele lá, mas ele só vai executar aquela jogada bem executada a partir do momento que ele fizer repetidamente por várias vezes, vários dias. Então, o estágio, ele é muito importante, porque ele vai te direcionar, ele vai, pelo menos a pessoa vai saber se é aquilo ali que ela quer fazer pro resto da vida dela. Porque você pode muito bem fazer um curso técnico, uma coisa teórica, e na hora que você cair na prática, você vai falar, nossa, não era nada disso. E não é realmente. Não é. A prática, ela é muito diferente da teoria. Tudo bem. Você tem que ter a teoria para você conseguir fazer na prática, fazer uma prática bem feita, né? Você tem que ter a teoria. A gente leva, às vezes, livro para dentro da sala de cirurgia, né, Karina? Mas só na prática que você vai saber se realmente é aquilo ali que você quer todos os dias acordar, levantar e fazer. E Joyce, você tem auxiliares veterinários na sua clínica? Então, estamos precisando. Ah, sim, você já recebeu? Sim, a gente já trabalhou com auxiliares, foi muito bom, não tem nada a reclamar, mas no momento nós estamos precisando. Entendi. E quando você teve, como que foi sua experiência? Foi muito boa, sabe? Ainda não tinha, né? Veio para o estágio mesmo, né? A gente não teve nenhum que trabalhou comigo realmente, mas foi muito bom. São alunos, né? São pessoas que estão ali dedicadas ao aprendizado. Todos os que eu recebi foi muito bom para mim e eu acredito que para eles também. Mas eu ainda não tive a oportunidade de ter esse serviço dentro da VetPet, sabe? Uhum. E eu acho que, por exemplo, a gente tem muitos estagiários das faculdades aqui em Lavras, a gente tem a Unilavras e tem a UFLA. Então, a gente tem muitos estagiários que são, né, que estão cursando aí veterinário. Mas, se a gente tivesse o auxiliar já aqui dentro, esse auxiliar direcionaria esse estagiário com muito mais tempo, qualidade, do que às vezes a gente. Porque eu tenho que, muitas vezes, vamos supor, um estagiário que vem da graduação de veterinário, que chega aqui, a gente tem que ensinar ele a fazer as coisas. Ele não sabe nada ainda, ele não teve nem o curso teórico que o auxiliar teve ainda, entendeu? Então, assim, ele vai começar do básico mesmo.
E muitas das vezes o auxiliar já vem com uma bagagem, ele já sabe fazer as coisas. E aí ele vai facilitar isso para o corpo veterinário mesmo da clínica, né? Para a gente que está atuando aí como veterinário. E é muito legal isso, né, Karina? Ela mostrar isso, que a gente tem muito aluno também já está fazendo a faculdade, mas que também busca o curso de auxiliar, né? Sim, justamente por isso que ela falou, né? Que na veterinária, por exemplo, na onde eu formei, a gente ia para estágio no 6º, 7º período, ou seja, 3 anos e meio de faculdade para você começar a ir ver como que é. Então, a gente tem muito aluno de veterinária que ele faz o auxiliar porque ele já tem o treinamento prático das coisas e ele já consegue entrar numa clínica e ir bem mais rápido do que lá na veterinária, e ainda tem algumas faculdades, né, não são todas, é claro, deixar bem claro aqui, que ainda aceitam essa carga horária como um estágio da própria veterinária, né? Então ele consegue antecipar um pouco, porque se ele não antecipa, ele vai poder fazer esse estágio, ele já vai ter uma noção, um conhecimento sobre a clínica. Por exemplo, para mim foi no 6º período que eu finalizei, na verdade, né? Não foi durante o 6º. Depois do 6º período que eu tive uma matéria, que é a clínica de cães e gatos, que foi no 6º, que eu pude fazer estágio, que eu já, assim, não sabia, né? Mas que eu fui liberada para fazer o estágio na faculdade. Mas essas questões de colocar na fluido, coletar exames, isso tudo, na faculdade eu só fui conseguir, de fato, aprender quando eu fui para o estágio. Não foi nem na sala de aula, pelo menos para mim não foi na sala de aula, foi no estágio. Então, a gente tem os alunos que buscam o auxiliar, porque a gente ensina eles a fazer a coleta, né, a aplicação de medicamentos, a fluido, e ele já vai para a clínica como auxiliar fazer o estágio, e ele já aprende o que ele iria aprender lá no final do curso da veterinária. E aí, assim, trazendo esse finalzinho, né, o contexto que a gente também está com turmas abertas em Lavras para auxiliar de veterinário, né, Karina? Sim, a gente já está com as inscrições, né? Lembrando de novo que a Rede Formar é uma escola homologada pelo CRMV, né? Então, assim, não é a questão do diploma do auxiliar, mas é a questão do conhecimento, do comprometimento, né? De ensinar de fato o que vai aprender, a questão do estágio, né? Que é obrigatório. Então, assim, os nossos alunos precisam fazer o estágio obrigatório, porque toda escola homologada tem que, né, esse aluno tem que fazer esse estágio obrigatório. A gente tem as clínicas que são as parceiras, né, que são as clínicas que aceitam os alunos para fazer esse estágio, essas horas, né, que são 80 horas no mínimo, 80 no mínimo. Claro que tem aluno que pode fazer mais, né? Além da questão do finalzinho, né, do curso, quando o aluno termina de formar, além do diploma, ele tem uma certidão emitida pelo Conselho Regional, que isso, assim, no meu ponto de vista de veterinário, é um diferencial muito grande, né, te torna um profissional muito mais reconhecido do que você ter um certificado no papel A4. Você tem uma certidão emitida pelo CRMV, né, Joyce? Você já fica mais confiante, tipo, não, esse auxiliar aqui tem registro no CRMV. Então, assim, não é qualquer auxiliar, é auxiliar que tem o registro. Ah, não, com certeza, isso é muito importante. E a VetPet está com a gente nessa parceria, né, para estar recebendo também nossos alunos para estar fazendo o estágio obrigatório, né, Joyce? Sim, por favor. Ótimo, Estamos ótimo. de portas abertas aí. Quem tiver já, né, na área aí de atuação já precisando de estágio, pode me procurar aqui na VetPet Labs. A gente tem, né, em São João del Rei, tem em Divinópolis. Às vezes a pessoa tem facilidade, né, ou às vezes vai passar uma temporada nessas cidades, né. Então, as 3 clínicas aí, eu coloco as 3 clínicas à disposição. E a gente tem um canal também, tem vários videozinhos, né, do canal VetPet. A gente tem vários vídeos aí sobre as áreas mesmo de atuações, né, dos veterinários, as especializações.
Tem muito vídeo que é só de curiosidade mesmo, às vezes pergunta e resposta de tutores. Eu acho muito interessante, inclusive até para os alunos mesmo, né, se interagirem mesmo vamos dizer assim, com as palavras, né, com a profissão, né, em si. Então, agora a gente está querendo também fazer o petcast. Ah, que legal! Bem legal. Bem legal também, acho que vai dar super certo também. Então, assim, principalmente para os alunos mesmo, né, que quiserem aí entrar, eu acho que vale a pena ter esse conhecimento da profissão, o dia a dia, como que é feito, É né? conhecimento que não acaba, né? Você Que não estuda, acaba, estuda, estuda e tem coisa para estudar. É impressionante. é verdade. Então, E tem assim, coisa estamos para à estudar. disposição. Uma outra coisa Ótimo. aqui, rapidinho, antes da gente finalizar, é que essa é outra coisa, o diferencial da escola também, né? Porque como a gente é homologado, a gente tem esses alunos, eles têm que fazer as 80 horas de estágio, então acaba que a gente facilita para os alunos esse estágio, né? Então, por exemplo, os alunos de Lavras, eles, né, já têm a clínica da Joyce, que é a parceria para fazer o estágio. E isso, gente, eu vou falar para vocês o tanto que isso é bom. Porque quando eu fui fazer veterinária, provavelmente com a Joyce também foi igual, que a gente tem que fazer o estágio obrigatório, é um se vira. Olha, você tem que fazer 800 horas de estágio. Tá, mas você vai fazer onde? Olha, onde que eu vou fazer? Não sei. Você tem que me trazer 800 horas de estágio. Onde você vai fazer? Quando que você vai fazer? Então, não faço ideia, o problema é seu, né? Então, a escola acaba que, nesse ponto, eu acho muito legal esse papel que a escola tem, o setor, né, do estágio da escola, que é esse de facilitar, de ajudar, de buscar clínicas parceiras para receber, para evitar, né, do aluno ter que ficar batendo de porta em porta de clínica, pedindo estágio. Isso é bom para o aluno e é bom para a clínica, né? Porque a clínica já E tem também conhecimento. direciona para uma clínica de qualidade, que você conhece, né, o serviço. Porque às vezes a gente fazia estágio sem conhecer, A clínica. era o que a gente conseguia. Então, né, a gente não sabia se estava aprendendo certo ou errado, né, Aquilo era o correto, se aquilo era exatamente. correto. Então, isso daí do curso é muito bom, porque realmente a clínica fica conhecida. Os serviços que são feitos aqui, eles ficam muito à mostra, né, de todo mundo. Tipo, o professor vem, os alunos vêm, a clínica é aberta. Então, não tem como a gente aqui fazer um serviço mal feito, sabe? A gente executar um negócio que não vai ser legal, porque todo o nosso trabalho envolve muita ética aqui dentro. A clínica é Sim. aberta, nós somos 10 veterinários que trabalhamos assim, com rotação de estagiários, com, às vezes, rotação de clínicos, de veterinários que são volantes, entendeu? Então, assim, a VetPet, o trabalho é muito claro, muito, muito aberto, assim. A gente está finalizando aqui agora, né, esse vídeo. Muito obrigada, Karina, né, por ter participado desse bate-papo com a gente. Você quer deixar algum recado? Quero. Primeiro, obrigada eu, né? Obrigada, Joyce. Foi ótimo esse bate-papo, né? Trocar essas ideias do auxiliar, das clínicas, de como que está o mercado, né? Então, fica o convite aqui também para os nossos alunos, para quem está namorando a gente para ser nosso aluno, né? Seguir o canal se inscrever no canal do YouTube da Joyce, né? Que a Joyce falou que deixa lá um monte de conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Mas é importante que vocês peguem conhecimento de gente que saiba o que está dizendo, né? Então, fica aí esse convite para vocês seguirem. E a gente vai deixar aqui também para vocês, para o pessoal de Lavras, tá? A inscrição, né? Que o link de inscrição, que a gente já está com matrículas abertas. Ingrid, já vou falar de BH e Contagem também, pode não? De Sete Lagoas? Tá, ótimo. Então, vou deixar aqui também, né, o link de inscrição para quem mora em Lavras, né, que a gente está com matrículas abertas aí para Lavras, para ser nosso aluno, para ser estagiário, quem sabe ser funcionário também, né, lá das clínicas da Joyce, né, e também para quem é de Belo Horizonte, Contagem
e Sete Lagoas, que a gente também está com matrículas abertas aí para vocês se tornarem auxiliares de veterinário homologados no CRMV. Tá? Então, da minha parte, o que eu queria conversar com vocês é isso. Muito, 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 muito obrigada. E eu espero trombar com vocês, né, aí pela escola, pelas páginas da escola. Muito obrigada a você também, Joyce. Você quer deixar algum recadinho? Eu queria agradecer também, muito obrigada aí por essa oportunidade, né, de estar mostrando aí, né, as nossas páginas e deixo bem claro que a VetPet está disponível. Nós temos o canal, né, VetPet, nós temos as nossas páginas VetPet também no Instagram. A gente está começando um trabalho aí com Petcast, vai ser bem legal também, pode acompanhar a gente. E eu queria muito agradecer todas as participações aí, pessoal que assistiu até agora, até o final, esse bate-papo muito importante aí, de conhecimento, de novas áreas de atuação, né, de novas profissões. Então, parabenizo aí a Rede Formar, né, e agradeço a todos os participantes. Dá um like aí, compartilha esse videozinho. Vamos conseguir bastante gente para fazer muito curso de auxiliar, para ajudar a gente aí nessa trajetória, que não é fácil, né? Mas que é muito gratificante. Né? Então é isso, gente. A gente quer agradecer, né? Agradecer a todos que estiveram até aqui, né? Até o finalzinho do nosso vídeo. E é isso. Quem é nossa audiência, né? A audiência da Rede Formar, que vá conhecer o canal da VetPet, a audiência da VetPet, que venha conhecer a Rede Formar, né? Que venha acessar nossos canais, nosso Instagram. A gente também vai deixar todos os links aqui para vocês estarem conhecendo, né? Tanto o canal da VetPet, tanto o canal da Rede Formar. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar muito like, bastante comentário e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!